Olá meu povo deste canal, como é que vai vocês? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo tranquilo. E primeira coisa, se inscreve no canal, certo? Segunda coisa, vai lá no Instagram e se inscreve também, segue a gente, quer dizer. E eu queria me apresentar, eu sou Poliana, enfermeira da Estratégia de Saúde da Família, há 13 anos. Eu estou aqui para te ajudar um pouquinho nessa caminhada que eu sei que é difícil, mas a gente tenta, né, melhorar um pouco mais, tá certo? E hoje a gente vai falar sobre um vídeo bem rapidinho também, sobre acolhimento, mas daqui a pouquinho, antes disso eu queria falar pra vocês que lá no meu Instagram, @enfermeira na área, na plataforma também www.enfermeiranaarea.com.br, tem materiais, tem cursos, tem mentorias, tem vídeos, tem tudo disponível para você também te ajudar também nessa rotina aí de enfermeira de estratégia, ou também no seu consultório particular, tá bom? Então eu queria dizer para vocês, e tudo vai estar aqui na descrição, os links para você chegar até lá, o link do grupo também do WhatsApp, que eu mando os protocolos e tudo mais, tá bom? Não perde. Cansando, porque você sabe que eu tô grávida, né? Mas vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o acolhimento, né? Lá do PSF, do Estratégia de Saúde da Família, do postinho, da OBS, da unidade, do que você trabalha lá, tá bom? O que o enfermeiro faz em relação ao acolhimento, né? O que o enfermeiro, como é que faz o fluxo da sua unidade? Primeiro a gente tem que trabalhar em equipe, tá, gente? Então se a gente não tem uma equipe, se você não tem uma reunião de equipe, não tem uma equipe que atenda ao fluxo, a gente pede, né? Que atenda ao fluxo que a gente concordou junto numa reunião. Se você não tem uma equipe que faz o esperado numa questão de processo de trabalho numa reunião, aí fica mais difícil a gente conseguir ter um fluxo correto, certo? Então como é que funciona o acolhimento na minha unidade, tá? Primeiro a gente tem toda uma reunião falando como é que dá esse fluxo, se tá ruim, se tá bom, então tudo é feito na reunião, né? Como é que a gente pode melhorar esse fluxo. Mas a minha parte, como é a minha parte como enfermeira no acolhimento? Então, as técnicas que ficam na triagem, porque alguns têm recepção, outros têm, mas as técnicas elas ficam na triagem. Meu posto é bem pequenininho, elas ficam na triagem. E tudo é conversado, tudo é decidido junto, né? Como é que a gente faz esse fluxo. Inclusive eu passei para as técnicas também, para toda a equipe, a questão do paciente que é agudo, o paciente que é crônico, o paciente que é um paciente de urgência, o paciente que a gente tem que encaminhar ou marcar no outro dia. Então isso também é conversado toda a reunião, porque isso é muito importante. Nem todo acolhimento, nem todo paciente que chega na unidade ele é necessário atendê-lo, uma consulta naquele dia. O que a gente precisa é saber que o acolhimento daquele paciente se refere ao fluxo e à resolutividade do seu problema, que quer dizer que chegou um paciente lá e ele pode ser agendado para a próxima semana, dependendo do que ele tem, agendado para o próximo dia, dependendo do que ele tem. Ele pode ser atendido no dia, se for realmente uma urgência. Ele pode ser só orientado, dependendo do que ele precisa. Ele pode ser encaminhado, né? E ele pode realizar a realização de um procedimento na unidade. Então, o acolhimento, gente, não é só a consulta do dia, né? Não é só aquela confusão da consulta do dia. É você saber o que ele precisa e resolver com fluxo o problema dele. Então, é isso de maneira correta, não deixar ele à toa. De maneira correta o que ele precisa. Então na unidade o paciente chega e as meninas resolvem a parte que é a atribuição delas, né? Então passou da atribuição dela, ela passa para mim. Então todo paciente que chega na unidade, que não é a consulta agendada, né? Ele passa pela demanda das meninas, que também, para gerar produtividade, coloca nas agendas, fazem todo o procedimento, orienta, faz a escuta inicial. E aí, dependendo do que elas acharem dentro da questão do fluxo, da urgência e da marcação, elas vão falar comigo e falar: Poliana, coloquei esse paciente na sua agenda, e elas vão escrever lá no prontuário do paciente e vai encaminhar esse paciente para mim, né? E aí vem a classificação que a gente faz, mas não é da maneira como é um hospital, que a gente só chega lá e faz a classificação. A gente faz essa classificação já atendendo. Então, por exemplo, chegou um paciente que pelo protocolo eu posso atendê-lo, por exemplo, uma infecção urinária, alguma coisa nesse sentido, eu vou atendê-lo e resolver o problema dele. Se chegou um paciente com classificação de risco, que eu acho que ele tem que ser atendido de urgência pela uma avaliação médica, também vou encaminhar esse paciente para urgência para uma avaliação médica.
Se for um paciente que eu preciso fazer algum procedimento, também vou fazer o procedimento. Se for um paciente que ele veio pra mim, as meninas acharam que ele precisa de uma consulta no dia comigo, e ele precisa ser agendado para uma avaliação posterior, uma avaliação médica, mas agendado para outro dia ou para uma semana, não precisa de tanta urgência, eu vou marcar esse paciente, mas vou atendê-lo, vou acolher, vou orientar, fazer uma escuta, mas vou atendê-lo. Então assim, o que a gente precisa, a base disso tudo é saber que o acolhimento e a questão, minha unidade está virando PS, minha unidade só tem urgência. Não, a gente precisa definir realmente qual é a urgência. Um PSF, por exemplo, um posto de saúde, ele nem tudo dele é urgência. A gente trabalha primeiro com prevenção e promoção da saúde, a gente trabalha com demanda espontânea, mas a gente não trabalha o que eu posso dizer? Quantitativamente com PS. Então a gente precisa definir o que é pronto-socorro, porque o paciente, gente, se você ficar ali atendendo sempre que ele chegar, se você atender como pronto-socorro e atender de forma urgência tudo que ele chegar, ele sempre vai chegar querendo a urgência, mesmo que o problema dele não for. Mesmo que o problema dele não seja urgência, mas pra ele, como ele sempre foi atendido como urgência, ele vai sempre achar que o problema dele é urgência. Quem tem que definir esse problema, se é urgência ou não, é a equipe. É quem acolhe, quem faz triagem, quem trabalha, quem faz avaliação, quem tá lá na unidade. Então é a gente que define se o problema dele é urgência ou não, certo? O paciente sempre vai querer urgência, o paciente sempre vai achar que o problema dele é urgente, né? Então assim, pra gente começar a seguir um fluxo correto da urgência, a gente precisa explicar também pro paciente quais são as situações que a gente, que a urgência, que a dele é uma situação assim, que ele não tá correndo um risco de vida, que ele não tá de morte, quer dizer, que ele não tá correndo risco de morte, fazer as questões dos sinais vitais, olhar os sinais vitais, fazer toda a questão da triagem, mas explicar para o paciente também. Quando esse paciente, vou falar pela minha unidade, quando esse paciente descobre que nem tudo que ele aparece na unidade vai ser urgência, ele começa a ter vamos falar, um costume mais, como é que eu posso dizer, paralelo com o que a gente segue, certo? Então assim, eles vão saber o que é realmente uma urgência de uma unidade, e eles vão saber o que é que ele vai na unidade, mas vai marcar. Eles vão saber que amanhã vai hoje na unidade, mas eu posso atendê-lo amanhã. Um procedimento a gente faz no mesmo momento, um curativo, uma coisa assim. O que é que um curativo pode ser marcado, uma visita. Então assim, isso depende também de como a equipe orienta e conversa isso na comunidade, certo? Então, a base de toda a questão do acolhimento não é passar para o enfermeiro. Chegou, passei para o enfermeiro. Vamos supor, eu só quero uma orientação, passei para o enfermeiro. Tem gente, por exemplo, tem lugares que só quer perguntar tal coisa, passou para o enfermeiro. Isso não é acolhimento, não é resolutivo. Isso é só, eu não sei nem dizer o que é, mas isso não é uma questão resolutiva. Então, a sua equipe precisa entender isso, a sua comunidade também precisa entender isso, que ser resolutivo é colocar você num fluxo que resolva o seu problema, né? Não é apenas te botar sentado numa cadeira e consultar, tá? E isso acontece muito. E por isso que eu vejo muitos lugares, minha unidade virou um PS, minha unidade virou um PS, minha unidade virou um PS. Se eu tenho uma agenda, o profissional ele tem uma agenda a seguir, ele tem procedimento para fazer, ele tem questão burocrática para fazer, chega um paciente que ele tá com a questão, vamos supor, um IST, é uma questão aguda, mas não é uma questão urgente, certo? Então ele pode ser agendado pro mais rápido possível. Então ele pode ser agendado para outro dia, olha, amanhã eu vou te marcar uma consulta, né? Vou te avaliar, né? A gente avalia os sintomas do paciente e eu marco a consulta para você amanhã, né? Aí a paciente vem amanhã, a gente resolve o problema do paciente. O que acontece chega o IST, a gente está atendendo outras consultas, fazendo outros atendimentos que já estavam agendados ou já tá dentro do quadro ali daquele turno, e entra esse paciente que não é urgência e que ele poderia ser atendido amanhã.
de uma maneira mais tranquila, de uma consulta mais tranquila, de uma avaliação melhor, certo? Até para explicar isso para o paciente também. Então a questão do acolhimento é preciso mesmo um processo de trabalho entre a equipe, uma melhora do processo de trabalho entre a equipe precisa pensar nesse sentido. Tipo, se você começar a fazer esse fluxo, você vai ver que a sua comunidade também vai seguir esse fluxo e a sua unidade vai ficar mais, não diria tranquila, mais o que eu posso falar? Resolutiva, né? E a gente não vai ter um aumento dessa questão de PS no posto de saúde, tá? Então isso precisa de muita informação mesmo, de sentar com o pessoal da equipe, trabalhar com o pessoal da equipe, falar que a gente pode fazer assim, assim, assado. As pessoas às vezes têm medo mesmo dessa questão de mudança de fluxo. Eu acho que tudo que chegou na unidade, o paciente que chegou, qualquer paciente que chega na unidade, você pode ir lá e pá, botou na consulta. Ele às vezes nem fala direito, vai lá na consulta. Aí o paciente fala assim, tô com um negócio no meu pé aqui, vou lá porque hoje mesmo eles vão resolver meu problema. Capaz de achar que vai fazer um raio-x lá no posto de saúde. Não, hoje mesmo vai resolver o problema. E não é assim. E aí a gente começa a acostumar a comunidade de uma forma que a gente não vai poder atendê-la sempre. Às vezes vai estar uma correria, às vezes vai estar uma loucura, e aquele paciente do pé, que você atendeu ele várias vezes na mesma hora, sem orientar, sem conversar com ele, sem ter uma escuta inicial, sem marcar ele para outro dia. Esse paciente do pé lá, que não é urgência, já é uma coisa crônica, desde 3 meses atrás. Esse paciente do pé, ele vai chegar lá e vai falar que quer ser atendido agora. E aí você vai estar lá na loucura de um dia, né? Porque um dia é uma coisa tranquila, outro dia pode ser uma loucura. Você pode estar atendendo a urgência mesmo e o paciente do pé ele vai querer ser atendido. E ele pode ter sido atendido 10.000 vezes lá. Ele pode ser atendido 10.000 vezes lá. Se você não atendeu ele aquele dia que você tá na loucura, ele vai falar que o posto é péssimo, que o posto é assim, que o posto é assado, que o posto... Entendeu o que eu quero dizer? Então, esses pacientes tem que ser... a gente tem que colocar ele no fluxo correto, porque aí a gente vai começar a ter uma rotina melhor para a equipe e para os pacientes, para ficar mais tranquilo. Não vai virar um PS, né? Como todos falam. Então, assim, é isso que eu queria dizer pra vocês. O que é que eu faço, então, nisso tudo? As meninas fazem acolhimento, né? Coloca pra mim algumas coisas que elas necessitam, que elas já sabem que precisa ser só marcados, agendados ou orientados. Elas mesmas fazem isso. E o que eu preciso passar pra mim, elas passam. O que eu preciso passar para uma avaliação médica de uma demanda espontânea, eu também passo. E se eu precisar agendar essa paciente para outro dia, para avaliação médica, dependendo da consulta, alteração dos exames, alguma coisa nesse sentido, eu vou também agendar. Isso é seguir fluxo, é acolher também, tá, gente? Encaminhar é acolher, fluxo é acolher, agendar é acolher, fazer o procedimento é acolher e também uma urgência é acolher. Então, não é só consultar no momento imediato, naquela hora que o paciente chega, tá? Isso gera até, às vezes, insatisfação do paciente, sem nem ter pra quê. Tem um paciente lá que nem é urgência, ele pode vir amanhã marcado, ele tá lá no meio da confusão, reclamando porque você tá demorando de atender, tá certo? Então assim, isso é muito complexo, mas se você começar a ter essa mudança de comportamento na sua equipe, você vai ver que vai melhorar muita coisa. Então esse vídeo que eu fiz hoje serve pra gente refletir um pouquinho na questão do acolhimento, pra você que vem acompanhando aqui comigo e que tá agora aqui acompanhando mais de perto sobre a rotina. Então aqui a gente vai falar um pouquinho da rotina mesmo, como se eu fosse sua colega de trabalho, pra te ajudar a melhorar o seu atendimento no consultório particular ou no seu PSF, SF ou no seu unidade, postinho e tudo mais. Então esse é o primeiro vídeo em relação ao acolhimento que a gente faz na unidade da demanda espontânea. Isso fora triagem, agendamento, os pacientes agendados, tá, gente? Isso fora triagem, os pacientes agendados. Eu tô falando da demanda espontânea, aquela que chega a todo momento e que a gente precisa realmente colocar um fluxo nisso, tá bom? Um beijo e até a próxima.